Pode tentar falar comigo usando o chat. Sem problema nenhum. Eu até desliguei seu microfone, mas não era pelo meu poder de censura, não. É só para manter o bem-estar do nosso ambiente aqui. Pode falar pelo chat, tá? Fiquem à disposição. Quem tiver algum receio de usar microfone, vergonha, sei lá, pode usar o chat. Eu acompanho com tranquilidade. Compartilhar a tela com vocês. Vamos falar um pouquinho dessa América Hispânica. Lembrando, uma coisa importante, talvez antes até da gente de eu compartilhar a tela com vocês, é o fato de que a América Hispânica, pessoal, Argentina, Chile, Paraguai, México, Costa Rica, todos esses países, não sei se vocês percebem, eles aparecem pouco na televisão. Eu assisto Jornal Nacional. Ontem não falou uma linha sobre a América Hispânica. São nossos vizinhos, a gente conhece muito pouco. Eu sei que a gente vive muito afastado, porque a gente olhar o mapa, o Nordeste é a parte do Brasil que está mais longe, mais afastada da América Hispânica. O que não explica a gente não conhecer muito os nossos vizinhos. Eu, particularmente, conheço muito pouco. Tenho que melhorar isso. Eu espero conseguir fazer isso em breve. E eu não estou dizendo melhorar, ter que viajar para lá, não. Como, por exemplo, vocês têm um professor aí, Bosco, deve ter sido professor de vocês de língua portuguesa, ou será. Né? Bosco conhece bastante o Peru, já viajou, né? Como você. Bosco é super viajado, né? Digamos assim. Diz, Celso. Eu só queria dizer, professor, que eu, por exemplo, eu sou descendente de eslavo. Aí eu conheço mais sobre eslavo do que hispânicos, que são nossos vizinhos. Sim, mas veja só, o seu caso é uma situação excepcional. Eu diria que você é uma exceção que confirma a regra. Qual é a regra? Qual é o comum no Brasil? A gente conhecer pouco nossos vizinhos. Principalmente no Nordeste, porque estão muito afastados. Mas você veja, eu tenho mais capacidade de falar da história da França do que de falar da história do Chile. Entende? Se for Portugal, a gente dá um desconto. Portugal colonizou a gente tem que conhecer bem mesmo. Né? Mas porque eu sei tanto sobre o Japão ou a Índia, que estão muito mais longe do que eu sei sobre a Argentina. Entende? Então, assim, se eu chegar aqui e dizer, pessoal, me diga um nome, cada um me diga um nome de 5 cidades argentinas, eu duvido que alguém seja capaz de dizer. Agora, se você me diga 5 cidades dos Estados Unidos, menino, o cara diz 30, não diz só 5. Entende? Então, como alguns países têm uma influência muito grande sobre nós, a gente acaba conhecendo mais, mas isso não justifica que a gente não deva conhecer melhor nossos vizinhos. Até para melhorar a nossa integração. A Argentina é um caso particular que eu acho que é o vizinho que a gente melhor conhece. Inclusive, que a gente tem uma certa intriga com a Argentina no futebol. Eu só posso ser inimigo de alguém que eu conheço. Eu não posso ser inimigo de alguém que eu não conheço. Né? Eu tenho que saber alguma coisa sobre você para dizer que eu não gosto de você. Então, se eu não gosto da Argentina, é porque a Argentina eu conheço um pouco. Né? Então, isso é importante. Veja só, a gente exporta, o Brasil a gente exporta muita commodity. Né? Você deve ter visto isso em outras matérias, geografia, sociologia. A gente exporta, na televisão mostra direto, né? Soja, minério de ferro e proteína animal, carne de boi, frango, etc. A gente exporta muito isso, né? Especialmente para a China, países árabes, Rússia. A gente exporta muito esse tipo de materiais. E esses materiais não empregam muita gente. A indústria da carne não emprega muita gente. A indústria da soja não emprega muita gente. O que é que emprega muita gente? A indústria automobilística, a indústria de eletrodomésticos, a indústria de bicicleta. Né? Porque são muitas peças, muitos itens, vêm de lugares diferentes. Então, para você montar um carro, você tem que empregar muita gente. E quem compra mais nossos produtos industrializados é a Argentina. Então, quando a indústria brasileira, lá da Zona Franca de Manaus, a indústria brasileira de São Paulo, a Jeep aqui em Pernambuco, quando essas indústrias produzem, um dos maiores compradores nossos é a Argentina. Então é importante a gente conhecer bem a história da Argentina, estar preocupado com ela, porque se a Argentina entra em crise, ela para de comprar os produtos do Brasil. E aí a indústria brasileira entra em crise. E aí aumenta o desemprego no Brasil. Entende? Então, assim, é importante a gente conhecer nossos vizinhos para melhorar nossa relação com eles. Né? Você vê aí, tem um projeto já de um certo tempo de consolidação do Mercosul, que é uma tentativa de fazer aqui na América Latina o que foi feito na Europa, na União Europeia, só que a gente não conseguiu ainda. A gente já consegue circular de um país por outro com muita facilidade,
mas as trocas comerciais ainda não são tão simples, ainda tem imposto. Você pega um produto do Brasil para vender em Buenos Aires, você paga imposto. Né? Na União Europeia você não paga. Você produz um produto na Itália para vender na França, você não paga imposto para sair de um país e ir para o outro. Né? Então a gente ainda está nesse processo de aprimoramento, e é bom que ele não cesse. Mas esse nosso vínculo, essa nossa falta de vínculo com os nossos vizinhos, mais fortemente no Nordeste, tem uma relação com a nossa distância, mas existe uma falta de cuidado, né, com a língua espanhola, com estudar espanhol, conhecer a cultura andina, conhecer a cultura hispânica, que eu espero que a gente comece um pouquinho a mudar a nossa visão um pouco com essa aula. Se você vai para o sul do Brasil, eu morei, por exemplo, em Santa Catarina, lá você tem um vínculo maior. Né? Os catarinenses, os gaúchos, tem muito vínculo com os uruguaios, com os argentinos, com os chilenos. Já em São Paulo tem uma presença maior da comunidade hispânica, porque o pessoal sai da Colômbia, sai da Bolívia, sai da Venezuela para ir trabalhar em São Paulo, para tentar procurar emprego em São Paulo, porque São Paulo é conhecida na América Latina inteira. Né? Então é um lugar de oportunidade, São Paulo, que recebe muita gente de fora e muitos imigrantes da América Hispânica. A Mato Grosso do Sul também tem muito contato, Mato Grosso, Rondônia. Por quê? Porque são estados de fronteira. A gente costuma pensar a fronteira como um lugar que separa. A fronteira separa o Brasil da Argentina. Mas se a gente pensar de outro modo, a fronteira é o lugar que liga. Né? É o lugar onde os dois países se encontram. É o lugar onde os dois países se tocam. É o lugar em que os dois países convivem. Então a fronteira, temos alguns estados. Alguns, muitos, né? Porque tem Roraima, tem Amapá, tem Amazonas, tem Acre, tem Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 10 estados da federação fazem fronteira com algum país vizinho. E todos esses fazem fronteira com países que falam espanhol. Então é importante a gente conhecer melhor essa cultura, com exceção do Amapá, que faz fronteira lá com a Guiana francesa, né, que a Guiana francesa fala francês, mas no mais todo mundo faz fronteira com países espanhóis. Então vamos tentar conhecer um pouco a independência desses países, que é o objetivo, né, da aula de hoje, conhecer o processo de independência desses países para tentar se aproximar mais dessa realidade. Compartilhar a tela com vocês para que a gente possa conhecer essa história. Então, a gente tem aqui Ô, professor, meu fone ainda tá ruim? Não, Guilherme, pode falar à vontade. Tá melhor agora. Quer falar, Guilherme? Fora que Bosco vive viajando, quer dizer alguma coisa? Fica à vontade, se quiser. Sim, aqui nós temos uma pintura. Essa pintura, inclusive, se virem Bosco em alguma aula virtual, diga que Gibson mandou lembranças, que nós temos uma amizade muito bacana. Essa pintura é de um muralista espanhol, mexicano, né? Que se chamado Diego Rivera, que ele fez várias pinturas assim, como se fossem uns murais, né? Pinturas na parede, contando a história do México. E essa parte aí se refere à história do México colonial. Olhando para essa pintura, o que é que eu posso dizer sobre o México no período colonial? O que é que essa pintura me diz do México? Acho que o México nessa época é colonização, né, professor? Aí estava pensando em conseguir independência. A situação no México não era muito diferente da do Brasil, não? Muitos escravos negros que eu vejo lá atrás, né, trabalhando forçadamente, europeus vindo colonizar pelas terras, né? Parece que não era muito diferente da situação do Brasil. E pelo que eu sei dos mexicanos, quando chegaram ainda, os colonizadores ainda era a época dos aztecas, né? O pouco que eu sei da história do México. Sim. Deixa eu aproveitar a tua fala para mostrar, Celso, que há semelhanças e algumas divergências da história do México, mas da América Hispânica como um todo. Uma diferença básica da América Hispânica para a América Portuguesa, para o Brasil,
a semelhança é, os dois lados do continente usaram mão de obra escrava. Contudo, a América portuguesa usou a mão de obra escrava vinda de África. Né? A gente usou mão de obra escrava indígena também, mas numa escala muito menor do que a africana. Já na América Hispânica é o contrário. Na América Hispânica, os escravos, as pessoas transformadas em escravos, eram pessoas da própria América. Os ameríndios, os indígenas, ou as civilizações que aqui existiam de incas, astecas, maias, como você já fez referência. Então, esses escravos que aparecem aí nessa pintura, todos, posso até estar errado, porque pode ter um ou outro que não seja, mas, ao meu ver, todos são de origem ameríndia. Todos são autóctones. Todos são daqui da América, nascidos aqui, descendentes de americanos. Né? Então, é tanto que quando a gente assiste um filme, documentário, se você vê uma partida de futebol do Brasil contra algum time hispano-americano, esse time vai ter pessoas com cara de índio e pessoas com cara de europeu. Raríssimas exceções. Qual é a parte da América Hispânica que a gente tem uma mão de obra escrava de origem africana? Haiti, Cuba. É difícil até de você sinalizar. Né? Porque, em geral, a Espanha optou pelo uso de mão de obra escrava aqui americana. Tá certo? Então, a população de origem, o mulato, o caboclo, esses níveis de mestiçagem são pouco frequentes na América Hispânica. Na América Hispânica você vai ter uma miscigenação do branco com o indígena, mas poucos casos do branco com o negro ou do negro com o indígena. Tá certo? Isso aí é bom deixar bem destacado. Veja que quando, por exemplo, a seleção argentina de futebol joga contra a brasileira, o pessoal argentino do time, todo mundo, a maioria branco, aquele cabelo bem liso. Lembra Messi, né? É pessoal branco. Então, esses europeus que vieram para cá, né? Já se o Brasil jogar contra Cuba, aí é outra percepção. Aí parecem ser países semelhantes do ponto de vista étnico, né? Bem, seguindo, então o que é que a gente pode falar mais aqui? Extração mineral. Veja que eles estão picando aqui uma montanha, né? E essa corrida do ouro no México foi algo muito forte. Extração de madeira, e a gente conhece aí o caso clássico do pau-brasil, que dá nome ao nosso país, né? Exportação de madeira. A presença da Igreja Católica, você tem alguns religiosos aqui, a cruz aqui em madeira, você tem alguns religiosos colaborando no processo de colonização. Você tem a presença forte da pecuária, aqui, ó, gado bovino, mas aqui você tem também caprinos, né? Equinos sendo usados nesse processo de colonização. Você tem aqui uma marcação feita numa pessoa que foi transformada em escravo, né? O cara está recebendo uma marcação quente aqui no rosto para dizer que ele pertence a alguém. É terrível o processo de escravização na América Hispânica, assim como no Brasil. Então, mais ou menos, a ideia da colonização é essa. Por que eu estou voltando tanto para a colonização? A gente não compreende o processo de independência da América Hispânica sem entender um pouquinho da colonização. Da mesma forma no Brasil, da mesma forma nos Estados Unidos, da mesma forma no Japão, da mesma forma na Índia, da mesma forma na China. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho como foi essa invasão, essa usurpação do território nacional pelos estrangeiros, para depois compreender a libertação das pessoas do lugar. Né? Aqui já é uma outra pintura do mesmo Diego Rivera, mas ela está mais focada agora, não na independência, mas não na colonização, mas no processo de independência. Então você tem aqui, por exemplo, uma faixa elevada por Pancho Villa, né? E esse aqui eu me recordo o nome agora, mas que diz o quê? Tierra e libertad. Terra e liberdade. Então veja que as pessoas aqui estão reivindicando, aqui já no século XIX, começo do século XX, reivindicando terra, então reforma agrária, que se encerre essa política do latifúndio que foi muito frequente
na América Hispânica e também na América Portuguesa. As grandes fazendas foram uma constante nos dois lados do continente. E também libertar. Libertar liberdade para o povo e liberdade para o país. Você sabe quando eles conseguiram liberdade, professor? Olha, o processo de independência na América Hispânica, ele varia um pouco, mas ele vai mais ou menos entre 1808, vou digitar aqui, 1839. Por que por que esses 30 anos? Porque é um território muito extenso e com localidades muito diferentes. Então, assim, a história da Bolívia é a América Hispânica, mas é diferente da história do México, que é diferente da história do Chile, que é diferente da história de Cuba. Então, assim, é um território muito diversificado, principalmente do ponto de vista geográfico. Você tem aí a Cordilheira dos Andes, que corta de norte a sul esse território e já cria uma barreira natural entre algumas localidades, entre alguns países, né, hoje em dia. Mas não é a única barreira que marca esse território. Você vai ver, por exemplo, se a gente olhar para o Chile é um país totalmente costeiro. Então tem uma cultura do pescado, tem uma tradição andina muito forte, um país marcado pela Cordilheira dos Andes. Já se você olhar para a Venezuela, é outra lógica. A Venezuela é um país que tem petróleo, por isso o interesse internacional tão grande no tudo que acontece na Venezuela. Né? Então é importante a gente tentar distinguir. A Venezuela já tem uma cultura caribenha, que é diferente da cultura pacífica do Chile. Pacífica, eu digo do Oceano Pacífico. Né? Mas aos poucos a gente vai entrar no assunto. Você vê que tem alguns religiosos aqui, como o Hidalgo, que participaram do processo revolucionário. Você tem aqui o Simão Bolívar e o San Martín, que a gente vai falar deles ainda. Você tem operários lutando pela independência. Você tem políticos querendo a independência desses territórios. Você tem agricultores. Então, é um cenário vasto esse de compreender a independência da América Hispânica. E a gente vai ver aqui só em linhas gerais. Tá? Se a gente fosse dar em detalhes, cada caso desses, são muitos países, bote aí, eu não vou parar para contar, mas vamos ver aí uns 20 países em média a gente tem na América Hispânica. Então, para ver a história de cada um, daria um curso, né? Então, você tem no período colonial, na América Hispânica, uma divisão entre a elite colonial, crioula, e a elite espanhola, que são os chapetones. Que é um crioulo? Veja, esse termo crioulo aqui não tem nenhuma, aí vem a diferença, como eu disse mas eu acho que com o Celso, existem diferenças e proximidades. Aqui é totalmente diferente. O termo crioulo aqui não tem nada a ver com a ideia de crioulo no Brasil, que remete um pouco à relação com o negro, né? O crioulo ou é o negro, ou é alguém miscigenado, pode ser um mulato, né? Crioulo. Quem é o crioulo na América Hispânica? Na América Hispânica, crioulo é um descendente de espanhol que mora na América Hispânica e é rico. Geralmente ele está ligado à propriedade de terra, geralmente é um fazendeiro. Existe uma elite crioula na América Hispânica. Então, os crioulos são aqueles que controlam os territórios coloniais, do ponto de vista das terras. Então, são os grandes fazendeiros do período colonial. E quem são os chapetones? Os chapetones são os grandes funcionários públicos da Espanha que moram na América. Mas o chapetão, ele nasceu na Espanha, ele não nasceu na América. O rei da Espanha, né, mandou o cara para cá, para a América, para ser juiz, para coleta de impostos, para ser um delegado de polícia, para ocupar alguma função pública importante, para ser um general de guerra, entende? Então, esses são os chapetões. Os inimigos deles, não os inimigos, mas o outro grupo são os crioulos, que são os fazendeiros. E eles vivem um pouco nessa disposição. Pois não? Você poderia explicar um pouquinho os chapetones são espanhóis ou são americanos mesmo? Maria, eu ouvi pouco, eu escutei a tua voz baixinho. Tu poderia repetir mais a dúvida?
Os chapetones, Sim. eles são espanhóis Sim. ou americanos mesmo? Que eu fiquei na dúvida com os crioulos. Uma diferença, se você passasse na rua, visse um chapetão e um crioulo, você não sabe a diferença. Não dá para saber. São idênticos. Mas o chapetão nasceu na Espanha. O crioulo nasceu na América. Tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? O crioulo, ele não só nasceu na América, o pai dele é branco e a mãe dele era branca. Tá? Os pais dele podem até ter nascido na Espanha, mas ele nasceu na América. Então ele está acostumado a comer milho, que é um alimento aqui da América, a comer tomate. Ele tem uma tradição de nutrição, de gastronomia, de ritos populares, de cantigas de niná, da cultura americana. Já o chapetão não, é um cara que nasceu na Espanha, infância, adolescência, quando ele ficou adulto, que foi arrumar um emprego, ele conseguiu um emprego muito bom, mas o emprego era fora da Espanha, então a Espanha mandou ele para cá. Percebe a diferença? Mas fisicamente os dois são brancos, porque os dois são descendentes de espanhol. Só que um é descendente de espanhol e nasceu na Espanha, e o outro é descendente de espanhol, mas nasceu na América. O cara que nasceu na Espanha, ele está pensando em voltar. Ele vem aqui para a América para trabalhar na Argentina, no Chile, no México. Mas ele vem para trabalhar e fazer dinheiro e voltar para casar com uma espanhola na Espanha. Ou se ele veio com a família fazer dinheiro e voltar para se aposentar na Espanha. Ele não tem um vínculo com a América, o chapetão. Já o crioulo não, o crioulo é nascido aqui. O crioulo tem uma ligação maior com a cultura local. Porque esse é o país dele, é o território dele. Então, o crioulo tem muito mais interesse na independência do que o chapetão. Percebe? Porque a lógica de vida do crioulo é aqui. O chapetão não. Aqui é a lógica de vida de trabalho dele. Ele não quer viver aqui. Que é um lugar que ele escolheu para trabalhar. Claro que vindo para cá ele pode até mudar de ideia. Mas não é a lógica dos chapetões. Entende? Entendi. Muito obrigada. Nada. É que meu microfone tá aqui. Não, sem problema, Maria. Pode, e aí você repete 2, 3 vezes e a gente só prossegue quando a gente entender. Não tem problema, não. Agradeço até que você faz. É tão bom para mim quando algum estudante faz alguma pergunta. E aí, esse conflito de chapetones com a elite crioula vai gerar mais à frente outros conflitos, que é o conflito do capitalismo industrial com o mercantilismo. E eu queria dizer que esse conflito de crioulo com chapetones não vai ser um conflito geral, não. Eles realmente vão ter muitos embates, mas vai ter localidades na América que eles vão se unir. Como no México, por exemplo. Então, tem história da independência da América Hispânica, que os crioulos e chapetões se unem, e tem lugares que eles se separam. Então, é interessante a gente tentar ver cada caso desse particular. Por exemplo, quem está mais ligado ao período colonial, os crioulos, que são grandes fazendeiros, eles estão muito ligados ao mercantilismo, esse negócio de vender, exportar para ganhar dinheiro, monocultura, aí exporta milho, exporta tomate, exporta madeira, esse tipo de coisa. Já começa a se formar no final do século XVIII, começo do século XIX, alguma elite industrial aqui no Brasil, aqui na América Hispânica, especificamente mais no México, Começa a ter esse primeiro movimento, e esse movimento vai causar também um mal-estar, também uma fissura, também uma separação na América Hispânica de pessoas que não tinham interesse nesse desenvolvimento industrial. Porque o desenvolvimento industrial vai tirar, por exemplo, as pessoas que trabalham nas fazendas para os crioulos. Os crioulos vão começar a perder mão de obra, porque as pessoas vão começar a sair da fazenda do crioulo para trabalhar na indústria nas cidades. Então, isso vai gerar uma certa resistência dos crioulos em relação ao processo de industrialização. A gente vai ter também no século XVIII, ainda no século XVIII, na América Hispânica, uma crítica ao trabalho escravo, que no Brasil vai vir um pouco depois. No Brasil a gente vai ter um movimento abolicionista, não vai ter? A gente não falou de Castro Alves, na aula passada? Então, no Brasil a gente viveu esse momento abolicionista. A América Hispânica também vai viver. Só que os crioulos não têm tanto interesse nesse movimento abolicionista, não. Os crioulos querem a independência, mas eles querem a independência do jeito deles. Eles querem que a América seja livre da Espanha
para que eles possam mandar na América. Eles não querem a América livre para não ter mais escravo. Um ou outro vai querer, sim, um outro que tem uma ideia mais aberta, que foi mais influenciado pelo iluminismo, mas não é a regra. A regra é, um fazendeiro quer que a colônia seja independente para que ele seja o dono da colônia e não tenha mais que pagar impostos para outros países. Mas aí, só para a gente ter uma ideia de como a América Hispânica era diferente, veja a quantidade de cores que aparece aí no mapa e cada cor tem uma configuração diferente. A gente tem 4... Lembra das capitanias hereditárias? Pronto, a gente tem 4 capitanias aí, que são mais abaixo, e 4 vice-reinos. Vice-reino, né? É um status grande para a região. Então, você tem o vice-reino da Nova Espanha. Né? Nova Espanha. Deixa eu, o celular ajudar aqui. Opa. Vice-reino da Nova Espanha, que é esse aqui em roxo, eu acho que isso aqui é roxo. Envolve hoje o que a gente chama de México, Guatemala, né? Um pedacinho da Guatemala aqui. E uma boa parte do que hoje a gente chama de Estados Unidos, que já pertenceu à Espanha, e o México, no processo de independência, teve uma guerra contra os Estados Unidos e perdeu também parte do seu território. Né? Para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, tem um estado chamado, nos Estados Unidos, de New Mexico. Bem, os Estados Unidos tem um estado chamado Novo México. Isso faz sentido. Se ele se chama Novo México, devia pertencer ao México, né? Não, pertence aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um estado aqui muito rico, isso eu tive até a oportunidade de visitar, que é a Califórnia. Estado riquíssimo dos Estados Unidos. Se você olhar, todas as cidades aqui, praticamente todas, têm nome espanhol. Pelo menos as famosas. A capital mesmo se chama Sacramento, nome espanhol. A maior cidade da Califórnia se chama Los Angeles. Los Angeles, espanhol. E também São Francisco, né, professor? São Francisco, espanhol. San Diego, a cidade da Califórnia mais próxima do México. San Diego, também espanhol. E aí, se você for ver o nome do relevo, dos rios, tem um rio lá, o Rio Colorado. Não é o rio, como é que eu posso dizer? Colorful. Não é colorful, é colorado. Né? Então você tem essa marca muito forte da cultura hispânica em parte dos Estados Unidos, uma boa parte dos Estados Unidos. Porque foi uma parte que os Estados Unidos acabou conquistando, comprando e invadindo. Né? No processo chamado de marcha para o oeste. Uma outra parte também dos Estados Unidos que já pertenceu à Espanha é a parte aqui da Flórida. Flórida, outra palavra espanhola. Né? Então, só para a gente entender que isso é um processo histórico, né? E aí, populações aqui da Califórnia, do Texas, né? Você tem aqui o Rio Grande, que separa um país do outro. Boa parte dessa população fazia parte dessa capitania, desse vice-reino da Nova Espanha. Bruno, boa colocação. Por que tem cidade de nome de santo num país protestante? Porque a cidade existia antes de existir esse país protestante. Lembrando que os Estados Unidos, ele nasce na costa atlântica. Os Estados Unidos, no começo, eram 13 colônias do lado de cá, bem pequenininhas, que vão indo para o interior, indo para o interior, indo para o interior, avançando até chegar no Oceano Pacífico. Tá? O país era bem pequenininho no início, eram apenas 13 colônias aqui. Se eu não me engano, é por isso que na bandeira dos Estados Unidos tem apenas 13 estrelas, né? 13? Não, muito mais. Tem 13 na bandeira de independência, né? Das 13 colônias. Isso, aí eram 13 estrelas. Mas a bandeira de hoje tem 42, eu acho. Acho que são 42 estados. Né? Porque são 40 estados nesse conjunto aqui de terra que a gente chama de Estados Unidos, e tem mais o Havaí, que é externo, que é um conjunto de ilhas, e tem o Alasca também, que é afastado. Bem, passando esse vice-reino aqui da Nova Espanha, a gente tem outro vice-reino, que é o vice-reino de Nova Granada. Nova Granada é esse aqui, que envolve a Colômbia, o atual Panamá. Por que eu estou dizendo atual Panamá? Porque na época, Panamá se chamava Colômbia também. A Colômbia era a atual Colômbia e o Panamá.
Panamá pertencia à Colômbia, tá? Ele se transformou em país quando foram criar o Canal do Panamá, que hoje tem um canal aqui que separa a Colômbia do Panamá e que une o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, né? Tem um canal aqui que dá nome ao país. E o Equador também fazia parte desse vice-reino de Granada. Depois você tem o vice-reino do Peru, que envolveu o Peru, uma parte do Chile, do atual Chile, e essa parte aqui, que pertencia à Bolívia, que hoje a gente chama de Acre. Hoje pertence ao Brasil. Você tem o vice-reino da Prata, que é a Argentina, Paraguai, Bolívia. Depois o Uruguai vai entrar também no vice-reino da Prata. E algumas capitanias. Capitania da Guatemala, que é essa laranja aqui em cima, que aí vai ter Nicarágua, Costa Rica, Belize, né? Capitania de Cuba, com Cuba, República Dominicana, Haiti, Jamaica, né? Todos aqui nesse entorno aqui da ilha de Cuba. Capitania da Venezuela, que é praticamente só a Venezuela, e a capitania do Chile, que também é praticamente só o Chile. Então esse é o cenário da América Espanhola, que já durante a Espanha começa muito dividida. Você veja, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente estuda que o Brasil foi um território colonial de Portugal, né? Havia uma colônia portuguesa chamada Brasil, mas não havia uma. Na América havia 2 colônias portuguesas. Tinha uma colônia chamada Brasil e tinha uma colônia chamada Grão-Pará. Grão-Pará pegava o que hoje a gente chama de Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, né? Esses estados do norte e uma parte do nordeste, uma partezinha do Mato Grosso, isso era Grão-Pará, não era Brasil, era outra colônia. Por que a gente não estuda isso, professor de história, quando a gente está tendo aula no ensino médio? Porque é para facilitar o aprendizado. Então a gente estuda como se fosse uma colônia só, mas eram 2. As 2 se reúnem no processo de independência. Aí sim, quando vira independente, vira um país só, as 2 colônias. E aqui chega um cara que muda a história da América Hispânica, como também muda a história da América Portuguesa. Também isso vai influenciar muito na história do Brasil. Esse aí é o irmão de Napoleão Bonaparte, que invade a Espanha. Invade a Espanha e depois invade Portugal. Ele invade a Espanha e depõe o rei. Tira o rei da Espanha, que era o rei Fernando VII. Só que em Portugal ele não tira, o rei foge antes. Foge para o Brasil, Dom João VI. E aí o Brasil começa também, nesse momento, a ter uma história diferente da América Hispânica, né? Porque o rei de Portugal vem morar no Brasil. O rei da Espanha deixa de ser rei. Quem passa a ser rei é esse senhor aí, o irmão de Napoleão Bonaparte. Isso em 1807. E ele vai colocar os chapetones numa situação muito difícil. Imagine que você é um chapetão, já que a gente falou tanto deles aqui. Por isso que eu achava estranho os nomes. Você imagina ser chapetão. Você nasceu na Espanha, morou, vamos botar aí, Salamanca, cidade espanhola, Salamanca, no sul da Espanha. Você morou muito tempo em Salamanca, fez universidade, e aí conseguiu um emprego para ser reitor de uma faculdade no México. Você vem para a faculdade do México, você é reitor, para você está tudo bem. Você tem uma ligação muito estreita com o rei da Espanha, porque você tem um cargo muito alto aqui na América. Sabe o que acontece? O rei da Espanha foi deposto. Agora a Espanha foi invadida e quem manda na Espanha é um estrangeiro, o irmão de Napoleão Bonaparte. O que é que você faz? Você abandona o antigo rei, que foi deposto? Você faz as pazes com o rei invasor? Ou você se separa totalmente da Espanha e tenta lutar pela independência desse novo lugar que você está morando? Entende que, do ponto de vista do chapetão, havia várias opções a seguir e ele não tinha muita segurança de qual seguir. Então você vai ter casos na história que o chapetão vai apoiar o irmão de Napoleão Bonaparte, porque não gostava muito do rei. Você vai ter caso de chapetão que vai fazer rebelião, porque não gosta do irmão de Napoleão Bonaparte. Você vai ter caso de chapetão que casou aqui na América, gosta de morar aqui, se adaptou bem à cultura, então vai lutar pela independência da América. Então, são situações muito, muito diferentes.
mas todas elas vão estar envolvidas nesse processo de independência da América Hispânica. Tá ok? E aí a gente começa a ver umas datas aqui, para a gente se situar, né? Você tem o processo de independência vai de 1808 aqui a 1828, mas ainda prossegue depois de 28. Você tem no México aí o Miguel Hidalgo, o religioso, que aparece aqui na imagem, que luta pela independência do povo mexicano, que sente o sofrimento do povo mexicano, então tenta trazer a libertação para esse povo. Você tem o José Morelos, que também vai participar, que é um crioulo. E você tem o Agustinho Itúbide, que também vai se tornar uma espécie de imperador do México, mas depois vai ser deposto. Fica só 2 anos no poder, né? Mas depois de muita luta, a verdade é que o México consegue a sua independência. Ele perde parte do território para os Estados Unidos, mas ele consegue a independência da Espanha. Depois a gente vai ter muitos casos na América Central, e aí não dá para ver todos, que são muitos países, Guadalupe, Martinica, como eu já citei aqui, Haiti, República Dominicana, né? São muitos casos. O Haiti a gente precisa comentar porque é um caso muito diferente, mas a gente chega lá. E você tem a divisão em repúblicas aqui dessa América Central, né? Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, cada um vai virar um país também independente. Veja que são países pequenos, né? Mas distintos, independentes. Por quê? Porque a elite crioula da Nicarágua não agiu do mesmo jeito da elite crioula de Costa Rica. Porque os chapetones na Guatemala pensaram diferente dos chapetones em Honduras. Isso vai criando uma divisão interna muito grande que vai acabar produzindo países diferentes. Na América do Sul, você vai ter o caso aí do Simão Bolívar, que vai se tornar famoso, conhecido como o Libertador. Simão Bolívar, ele vai ser responsável pela independência, né, da Venezuela, Colômbia, Equador, né, vai se tornar uma referência para todo o continente. Simão Bolívar é também um crioulo, um cara descendente de espanhóis, mas já nasceu aqui na América, e vai lutar pela independência desses territórios. Um outro semelhante a ele é o José de San Martín, que vai lutar pela independência da Argentina, do Paraguai, Bolívia e também do Peru. Então você vai ter o San Martín vindo do sul, lutando pela independência, e o Bolívar vindo pelo norte, lutando pela independência. Se você observar alguma representação de Maduro, do atual presidente da Venezuela, ou de Hugo Chávez antes dele, você vê que geralmente eles ficam atrás deles tem um quadro bem grande de Simão Bolívar. Então, inclusive, a Venezuela hoje se considera uma república bolivariana, né? Então, para eles, Bolívar é um personagem muito importante da história da Venezuela. E aí o Haiti. O que é que o Haiti tem de tão especial? O Haiti fazia parte de uma ilha chamada São Domingos. Tá aqui a ilha, ó. São Domingos. Essa ilha foi dividida em 2 partes. Uma parte passou a se chamar Haiti, que fala francês, e outra parte é a República Dominicana, que também fala francês, porque a ilha acabou sendo colonizada pelos franceses, né? É uma situação diferente aqui do resto que foram colonizados pelos espanhóis. Aí você tem o que é que aconteceu no Haiti. No Haiti, os escravos tomaram o poder. Os escravos provocaram uma rebelião que virou uma revolução. E aí os escravos tomaram o poder do país, mataram toda a população branca do país. Toda. Todos os senhores de engenho, todos os algozes, todos os policiais, os juízes, os funcionários públicos, todos os brancos do país foram dizimados ou fugiram para a República Dominicana. Então, o Haiti, que era um país com negros, maioria negros, de origem africana, e alguns brancos, os brancos partiram ou para o território alheio ou para debaixo do chão. Então, essa revolução haitiana muito forte marcou muito a história da América Latina, porque os outros países começaram a ter um receio de que a mão de obra escrava pudesse seguir o exemplo do Haiti. E que, por exemplo, em Recife houvesse uma rebelião escrava também, e aqui em Recife os escravos tomassem o poder de Pernambuco, ou tomassem o poder do Rio de Janeiro, ou tomassem o poder do Maranhão,
porque a população escrava no Brasil de origem africana é muito grande. Era muito grande. Então havia esse medo, havia esse receio que o caso haitiano se propagasse pelo resto da América Latina, tanto a América Hispânica como a América Portuguesa. O Peru também tem um caso interessante, porque o Peru, esse país aí da América Andina, Machu Picchu e tudo mais, o Peru, com capital chamada Lima, né, é um país que teve uma influência de um líder indígena, o José Gabriel Condorcanqui, que é chamado mais conhecido como Tupac Amaru, né, que foi um líder revolucionário que lutou pela independência do Peru, mas não conseguiu levar o Peru até a independência. Mas ele continua também sendo um símbolo, porque, ao contrário dos outros, ele não é um crioulo. Ele é alguém de origem indígena. Ele é alguém ameríndio. Ele é alguém totalmente americano. Né? Aqui um pouco, só para a gente ter uma ideia do tamanho dos Estados Unidos, que já pertenceu ao México. Você veja como é uma parte muito representativa dos Estados Unidos, sem contar a parte aqui da Flórida, né, e um pouco aqui do Mississippi, né, que pertenceu à Espanha, e os Estados Unidos tomou, né, e hoje é território estadunidense. Bem, a conversa basicamente com vocês hoje era essa, né, a gente fazer um passeio, ver um pouco da América Hispânica, entender um pouco a lógica deles, entender que é uma história diferente, que a mão de obra escrava lá na grande maioria foi de origem indígena, ao contrário da brasileira, que na grande maioria foi de origem africana. Perceber que tem uns pontos de encontro, por exemplo, o Brasil teve ditadura militar no século XX, em 64 e 85, o Brasil viveu uma ditadura militar. Lá também houve ditadura militar na mesma época, no Chile, na Argentina. Né? Então, a gente percebeu um pouco os encontros e os desencontros da nossa história e da história dos nossos vizinhos.